Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Tinha uma coisa estranha naquele pedaço de terra que ninguém mais queria nem de graça. Ficava lá nos confins da propriedade dos Antônio, onde a estrada de chão virava trilha, e a trilha virava só mato fechado. Era uma tapera abandonada, dessas que o tempo já tinha comido metade das paredes e o teto tinha caído faz tempo. Mas não era o abandono que assustava, não. Era o que acontecia quando o sol se punha e a escuridão tomava conta daquele canto esquecido. O velho Zé das Couves sempre avisava para os mais novos que não era para chegar perto daquele lugar. Dizia que ali tinha acontecido uma desgraça grande, coisa que a gente não devia nem falar em voz alta. Mas como todo jovem acha que sabe mais que os antigos, foi isso que levou o Tonho, filho do meio do seu Antônio, a desafiar o que não devia ser desafiado. Tonho era um rapaz de seus 20 e poucos anos, forte, trabalhador, desses que acordava antes do galo cantar para ajudar o pai na lida. Mas tinha um defeito. Era teimoso que nem burro empacado. Quando botava uma coisa na cabeça, não tinha quem tirasse. E naquela tarde de sábado, depois de ouvir o velho Zé contar pela milésima vez sobre os barulhos estranhos que vinham da tapera, Tonho decidiu que ia lá ver com os próprios olhos se tinha alguma coisa mesmo ou se era só conversa de gente velha querendo meter medo nos mais novos. A mãe dele, Dona Lourdes, implorou para ele não ir. Disse que tinha um pressentimento ruim, que o coração dela estava apertado. Mas Tonho só riu, deu um beijo na testa da mãe e falou que voltava antes da janta. Pegou a lanterna, botou no bolso de trás da calça e saiu porta afora, deixando para trás a casa iluminada e quentinha, onde a família ia começar a rezar o terço, como fazia todo sábado. O caminho até a tapera levava uns 40 minutos de caminhada. Tonho conhecia cada palmo daquela terra. Tinha crescido correndo por ali, subindo em árvore, caçando passarinho com estilingue. Mas conforme ia se afastando da casa e entrando mais fundo na propriedade, uma sensação estranha começou a apertar o peito dele. O mato parecia mais fechado, mais escuro, mesmo ainda tendo claridade. Os passarinhos que sempre cantavam naquele horário estavam todos calados, nem cigarra se ouvia. Quando chegou na clareira onde ficava a tapera, o sol já estava se pondo, tingindo o céu daquela cor alaranjada que vem antes da noite. A construção velha parecia ainda mais sinistra com aquela luz, as sombras dançando nas paredes quebradas, as janelas sem vidro parecendo olhos vazios encarando ele. Tonho parou na beira da clareira, sentindo pela primeira vez um friozinho na barriga. Mas era orgulho demais para voltar atrás agora. Respirou fundo e começou a atravessar o terreno até a porta da frente, que estava pendurada só numa dobradiça, balançando de leve com o vento que tinha começado a soprar. Um vento esquisito, frio demais para aquela época do ano. Tonho empurrou a porta e ela gemeu num som que fez os pelos do braço dele se arrepiar todinho. Lá dentro estava mais escuro do que ele esperava. A pouca luz que ainda havia no céu não conseguia entrar direito pelas aberturas, e o cheiro era horrível. Mofo, terra molhada e alguma outra coisa que ele não conseguia identificar. Alguma coisa podre. Tonho acendeu a lanterna e o facho de luz cortou a escuridão, revelando o interior destruído da casa. Tinha restos de móveis apodrecidos, pedaços de telha caída no chão, mato crescendo pelas frestas. Ele começou a andar devagar, iluminando os cantos. A sala da frente dava para um corredor comprido, com portas dos dois lados, algumas abertas, outras fechadas. Tonho foi até a primeira porta aberta e olhou para dentro. Parecia ter sido um quarto. Tinha um colchão velho jogado num canto, todo rasgado e sujo. Na parede, alguma coisa que parecia ter sido um quadro,
mas estava coberto de uma camada grossa de sujeira e teias de aranha. Foi quando ele ouviu o primeiro barulho. Era um som baixinho, vindo lá do fundo da casa, como se alguém tivesse arrastado alguma coisa pesada no chão. Tonho congelou, o coração disparando. Apontou a lanterna para o corredor, mas não viu nada. O som parou. Ele ficou ali parado, ouvindo, mas só tinha silêncio agora. Um silêncio pesado, sufocante. Deve ser rato. Ele falou em voz alta, mais para se convencer do que por acreditar. A própria voz soou estranha naquele lugar, abafada, como se as paredes absorvessem o som. Tonho decidiu ir mais para frente. Passou por mais 2 quartos, ambos destruídos e vazios. No fim do corredor tinha uma porta fechada. Era a única porta que ainda estava inteira, grudada no batente. Tonho se aproximou devagar e colocou a mão na maçaneta. Estava gelada, tão gelada que ele quase tirou a mão, mas virou a maçaneta e empurrou. A porta abriu com um rangido alto que ecoou pela casa toda. O que tinha do outro lado fez Tonho dar um passo para trás. Era uma escada, descendo para baixo. Um porão. Ele não sabia que aquela casa tinha porão. A escada desaparecia na escuridão mais completa, e daquele buraco negro vinha um ar ainda mais frio, carregado daquele cheiro podre que era muito mais forte agora. Tonho sabia que devia ir embora. Cada fibra do corpo dele estava gritando para ele sair dali, voltar correndo para casa, para a luz, para a segurança. Mas tinha alguma coisa puxando ele para frente, uma curiosidade mórbida que era mais forte que o medo. Ele precisava saber o que tinha lá embaixo. Começou a descer os degraus devagar, testando cada um antes de colocar o peso. A madeira estava podre e rangia perigosamente. A lanterna iluminava apenas uns 2 metros à frente. O resto era breu total. Conforme descia, o frio aumentava e o cheiro ficava insuportável. Tonho teve que cobrir o nariz com a camisa. Quando chegou no último degrau, apontou a lanterna para o cômodo. Era maior do que ele esperava, se estendendo por baixo de boa parte da casa. O chão era de terra batida, as paredes de pedra úmida. E tinha coisas ali. Coisas que fizeram o sangue de Tonho gelar nas veias. Espalhados pelo chão tinha ossos. Muitos ossos. Alguns pequenos, que podiam ser de animais. Mas outros eram grandes demais para ser de bicho. E no canto mais afastado, encostado na parede, tinha alguma coisa que parecia um altar improvisado. Velas velhas, derretidas faz tempo. Símbolos riscados na parede que Tonho não reconhecia. E no centro, uma corrente grossa presa na parede com algemas nas pontas. Tonho sentiu a bile subindo na garganta. Que diabo tinha acontecido naquele lugar? O velho Zé tinha razão. Tinha acontecido alguma desgraça ali, alguma coisa terrível que ninguém devia ter visto. Foi quando ele ouviu a respiração. Não era a respiração dele. Vinha de algum lugar do porão, pesada, arrastada, como se quem quer que fosse tivesse dificuldade para puxar o ar. Tonho rodou com a lanterna, o coração batendo tão forte que ele achava que ia sair pela boca. A luz cortou a escuridão, mas não mostrou nada. O porão parecia vazio além dele e daquelas coisas horríveis no chão, mas a respiração continuava. E estava ficando mais perto. Tonho começou a andar de costas em direção à escada, sem tirar a lanterna da frente dele. Foi quando a luz pegou alguma coisa se movendo no canto mais escuro do porão. Alguma coisa que não devia estar ali. Alguma coisa que não devia existir. Era uma figura, ou o que restava de uma. Curvada, se arrastando pelo chão com movimentos descoordenados. A pele, se é que podia chamar aquilo de pele, era acinzentada, esticada sobre os ossos de um jeito que não parecia natural. Os olhos eram o pior. Brancos, sem pupilas, mas de algum jeito Tonho sabia que a coisa estava olhando para ele, enxergando ele. A boca da criatura se abriu, mostrando dentes podres e uma língua escura, e saiu um som. Não era bem uma palavra, mas Tonho entendeu. Era seu nome, a coisa estava chamando ele.
Tonho não esperou para ver mais nada. Virou e subiu a escada correndo, os pés mal tocando nos degraus. Ouvia atrás dele o som da coisa se arrastando, mais rápido agora, vindo atrás. A respiração pesada ecoando pelas paredes. Tonho chegou no corredor e correu, a lanterna balançando e fazendo as sombras dançarem de um jeito ainda mais assustador. Quando chegou na porta da frente, tropeçou e caiu de joelhos. A lanterna voou da mão dele e apagou ao bater no chão, deixando tudo no escuro. Tonho tateou desesperado, procurando a lanterna, mas não achou. E ouvia a coisa vindo pelo corredor, cada vez mais perto. Conseguia ouvir as unhas arranhando o chão de madeira. Desistiu da lanterna e levantou correndo na direção que achava que era a porta. Bateu com o ombro em alguma coisa, sentiu uma dor aguda, mas continuou. Suas mãos finalmente acharam a porta pendurada e ele empurrou com toda a força, caindo para fora da casa. Lá fora já estava completamente escuro. A lua ainda não tinha nascido e as estrelas davam pouca luz. Mas para Tonho era como se fosse dia claro, comparado com aquele inferno lá dentro. Ele se levantou e começou a correr pela clareira, sem olhar para trás, o coração martelando no peito. Tinha corrido uns 20 metros quando ouviu a porta da tapera bater com força. Não resistiu e olhou para trás. A coisa estava parada na porta, aquela figura impossível, olhando para ele com aqueles olhos brancos e mortos. Mas não estava vindo atrás. Parecia não poder sair da casa. Tonho continuou correndo, tropeçando no mato, arranhando as pernas nos espinhos, mas sem parar. Só queria distância. Distância daquele lugar maldito e da coisa que vivia ali embaixo. Levou quase 1 hora para chegar em casa, o dobro do tempo que tinha levado para ir. Chegou sujo, arranhado, suando frio e tremendo. A família toda ainda estava na sala, terminando o terço. Quando viram o estado dele, se levantaram assustados. Dona Lourdes correu para o filho e segurou o rosto dele nas mãos. Tonho! Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Mas Tonho não conseguia falar. Só tremia e olhava para a porta, como se esperasse que a coisa fosse aparecer ali a qualquer momento. O pai dele, seu Antônio, um homem grande e forte que nunca tinha medo de nada, ficou pálido quando viu o terror nos olhos do filho. Foi o velho Zé das Couves, que tinha vindo jantar com eles, que falou: "Você foi lá, não foi? Na tapera velha." Tonho olhou para o velho e assentiu devagar. Dona Lourdes começou a chorar e fazer o sinal da cruz. As irmãs de Tonho, 2 moças jovens, se agarraram uma na outra, assustadas. "Você viu ela?" disse o velho. Não era pergunta. "Viu a coisa que mora lá?" Que é aquilo?" Tonho conseguiu finalmente falar, a voz rouca e trêmula. O velho Zé suspirou fundo e fez sinal para todo mundo sentar. Tonho se deixou cair numa cadeira, ainda tremendo. O pai serviu um copo de pinga para ele, que tomou num gole só. "Isso aconteceu faz muito tempo", começou o velho, a voz pesada. "Quando eu era menino, mais ou menos da sua idade. Aquela casa não era uma tapera abandonada, era uma casa normal, onde morava uma família. O Joaquim Preto, a mulher dele, Maria de Lourdes, e os 3 filhos. Era gente boa, trabalhadora, nunca incomodaram ninguém." O velho fez uma pausa, olhando para as próprias mãos velhas e cheias de calos. Mas tinha um homem, o Durval, que era obcecado pela Maria de Lourdes. Queria ela para ele, mesmo sabendo que ela era casada e feliz com o Joaquim. Um dia, Durval apareceu bêbado na casa deles, dizendo que ia levar Maria embora, que ela era dele. O Joaquim mandou ele ir embora, claro, mas Durval não aceitou. Dona Lourdes apertou o rosário entre os dedos, rezando baixinho. O velho continuou: "Ninguém sabe direito o que aconteceu naquela noite. Só sei que a casa pegou fogo. Quando o pessoal chegou lá para ajudar, já tinha queimado quase tudo. Acharam os corpos do Joaquim e dos 3 filhos, mas a Maria de Lourdes nunca foi encontrada, e o Durval também sumiu. Correram um boato de que ele tinha matado a família,
levado a Maria embora à força e depois fugido. Mas outros diziam que não, que tinha sido pior, muito pior. O velho olhou para Tonho com olhos fundos e cheios de tristeza. Diziam que o Durval era envolvido com coisa ruim, macumba pesada, bruxaria, essas coisas que a gente não deve mexer, e que ele tinha feito um ritual ali naquela casa. Matou a família como sacrifício e amarrou a alma da Maria de Lourdes naquele lugar para ela nunca poder fugir dele. Dizem que ela está presa ali embaixo, no porão que ele construiu especialmente para o ritual. Presa faz décadas, sofrendo, se transformando em alguma coisa que não é mais humana, e que ela atrai as pessoas para lá, especialmente os homens, porque em algum lugar daquela coisa retorcida que ela virou, ainda tem ódio de quem a condenou àquele destino. O silêncio que caiu na sala era pesado como chumbo. Tonho sentia náusea só de lembrar daqueles olhos brancos e mortos olhando para ele, daquela boca podre chamando o nome dele. Por que ninguém nunca fez nada? Perguntou ele. Por que não derrubaram aquela casa? Não benzeram o lugar? Tentaram, respondeu o velho, várias vezes. Mandaram padre, benzedeira, gente de terreiro, mas nunca adiantou nada. Aquela maldição é forte demais. A única coisa que dá certo é não chegar perto, deixar ela sozinha ali na escuridão até o dia que, até o dia que Deus resolva ter piedade daquela alma perdida. O velho Zé parou de falar por um momento, o olhar perdido, como se tivesse voltado no tempo. Então continuou, a voz mais baixa ainda. Mas tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém, uma coisa que eu vi quando era novo e que me assombra até hoje. Todo mundo na sala ficou ainda mais quieto, se é que isso era possível. Até Dona Lourdes parou de rezar para ouvir. Eu tinha uns 15 anos quando aconteceu. Era uma noite de lua cheia, dessas que clareia quase que nem dia. Eu estava voltando da casa da minha namorada, que morava do outro lado da propriedade do Joaquim. Para chegar na minha casa, eu tinha que passar perto da tapera. Não muito perto, mas dava para ver ela de onde eu estava. O velho engoliu seco antes de continuar. Eu ouvi um grito que não parecia humano, mas também não era de bicho. Era alguma coisa no meio, alguma coisa errada. E então eu vi ele, o Durval, ou o que sobrou dele. Ele estava parado na frente da tapera, olhando para casa, mas não era ele de verdade não. Era tipo uma sombra dele. Dava para ver através dele. Mas ao mesmo tempo ele estava ali, sólido, real. E ele estava chorando, chorava e gritava, batia na porta da casa, implorava para alguém lá dentro deixar ele entrar, mas a porta não abria. Foi quando eu entendi, disse o velho, a voz tremendo. O Durval também está preso ali. Ele amarrou a alma da Maria de Lourdes naquele lugar, mas no processo amarrou a dele também. Ele está condenado a ficar do lado de fora, eternamente tentando entrar, enquanto ela está presa lá dentro. Os dois condenados, os dois sofrendo, um por causa do outro. E quanto mais tempo passa, mais eles vão se transformando em alguma coisa que não é mais gente. Tonho sentiu um frio percorrer a espinha. Mas eu vi alguma coisa lá dentro, alguma coisa que veio atrás de mim. Eu sei, disse o velho, a Maria de Lourdes, ou o que ela virou. Durante o dia, ela fica mais fraca, meio adormecida. Mas quando escurece, ela desperta. E ela tem fome. Fome de vida, de calor, de tudo que foi tirado dela. Por isso que ela atrai as pessoas. Quer sugar a vida delas, se alimentar da energia vital, para tentar se manter, sei lá, para tentar se manter existindo, mesmo que seja naquele estado horrível. E o Durval? Perguntou seu Antônio, que tinha ficado pálido ouvindo a história. Ele também ataca as pessoas? Não que eu saiba, respondeu o velho. Ele fica do lado de fora, vagando em volta da casa, tentando entrar. Dizem que se alguém ficar ali parado tempo demais, ele pode tentar possuir a pessoa, usar o corpo dela para entrar na casa. Mas nunca ouvi falar de ninguém que ficou tempo suficiente para isso acontecer.
A maioria das pessoas que vê ele sai correndo, assim como eu fiz naquela noite. Tonho passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo aquilo. Então eles vão ficar ali para sempre, sofrendo daquele jeito? A menos que alguém consiga quebrar a maldição, disse o velho. Mas para isso, teria que achar o objeto que ele usou no ritual. Um talismã, um amuleto, alguma coisa que ele enterrou ali para ancorar as almas no lugar. E teria que destruir esse objeto. Mas quem ia querer descer naquele porão, procurar no meio daqueles ossos todos, com aquela coisa lá embaixo esperando? Ninguém respondeu. A resposta era óbvia. Ninguém seria louco o suficiente. Seu Antônio, que tinha ficado calado o tempo todo ouvindo, finalmente falou. A gente vai vedar aquele caminho. Vou colocar cerca, placa de proibido. O que for preciso. Ninguém mais vai chegar perto daquele lugar enquanto eu for vivo. Tonho passou a noite em claro, deitado na cama, mas incapaz de fechar os olhos. Cada vez que tentava, via aquela figura se arrastando em direção a ele, ouvia a respiração pesada, sentia aquele frio que não era natural. E a pior parte era a voz. Mesmo longe dali, seguro na sua casa, ele ainda conseguia ouvir na cabeça, como um sussurro distante, aquela voz impossível chamando o nome dele. Mas tinha alguma coisa a mais. Alguma coisa que ele não tinha contado para ninguém. Quando ele estava correndo pela clareira, quando olhou para trás e viu a coisa parada na porta, tinha outra figura ali também. Do lado de fora da casa, meio escondida nas sombras. Uma figura de homem, translúcida, fantasmagórica. E essa figura tinha olhado para ele também, com olhos que ardiam com uma luz vermelha no escuro. O Durval. Tinha que ser. E a expressão no rosto dele não era de súplica ou sofrimento, como o velho Zé tinha descrito. Era de raiva. Raiva pura e destilada, direcionada para Tonho. Como se ele tivesse invadido alguma coisa que não era dele. Como se tivesse profanado algum lugar sagrado. Tonho teve medo de contar isso para os outros. Medo do que isso podia significar. Será que só de ter entrado naquele lugar, só de ter visto aquelas coisas, ele tinha se marcado de algum jeito? Será que agora ele também estava conectado àquela maldição? Nos dias seguintes, Tonho não foi o mesmo. Emagreceu, ficou pálido, tinha olheiras fundas. Não conseguia comer direito, dizia que não tinha fome. À noite, acordava gritando, dizendo que ela estava ali, que estava vindo buscar ele. Mas não era só ela. Às vezes, nos pesadelos, era o Durval que aparecia. Aqueles olhos vermelhos queimando no escuro, se aproximando, tentando entrar nele, possuir ele. A família ficou desesperada. Dona Lourdes levou ele em 3 benzedeiras diferentes. Todas fizeram seus trabalhos, suas orações, seus banhos de erva. A primeira benzedeira, Dona Sebastiana, uma mulher muito velha que morava num sítio isolado, ficou muito séria quando viu Tonho. Passou a mão na testa dele e fechou os olhos, murmurando orações baixinho. Esse menino tá marcado, ela disse depois de um tempo. Tem 2 sombras grudadas nele, uma feminina, uma masculina. Elas estão tentando usar ele como ponte, como caminho para sair daquele lugar amaldiçoado. Dona Lourdes começou a chorar. Tem como tirar? Por favor, tem que ter um jeito. A benzedeira pensou por um longo momento. Tem, mas não vai ser fácil. Ele precisa se fortalecer espiritualmente, rezar todo dia, usar proteção, evitar lugares escuros e isolados. E, principalmente, não pode voltar naquele lugar nunca mais. Se ele voltar, se eles conseguirem atrair ele de volta, aí não tem mais jeito. Eles vão tomar ele completamente. A benzedeira fez um trabalho forte nele. Banhos com ervas especiais, defumação, orações poderosas que duraram horas. Quando terminou, Tonho se sentiu um pouco melhor. O peso que estava carregando no peito ficou mais leve.
mas não sumiu completamente. Ainda tinha alguma coisa ali, agarrada nele, não querendo soltar. As outras duas benzedeiras fizeram trabalhos parecidos, cada uma com seus métodos próprios. Ajudou, mas Tonho ainda não estava bem. Foi a terceira benzedeira, Dona Maria do Rosário, que disse o que ele já estava suspeitando. Meu filho, você precisa sair daqui. Enquanto você ficar perto daquele lugar, perto daquela terra amaldiçoada, eles vão continuar tendo influência sobre você. A distância vai enfraquecer a conexão. Quanto mais longe, melhor. O que realmente salvou ele foi a decisão de ir embora. O tio dele, que morava na cidade, tinha oferecido um emprego no armazém, e Tonho aceitou na hora. Precisava sair dali, se afastar daquela terra onde aquela coisa ainda vivia, esperando no escuro. Antes de ir, numa manhã de domingo, ele foi com o pai até onde começava a trilha que levava para Tapera. Seu Antônio tinha cumprido a promessa. Tinha cercado tudo com arame farpado e colocado uma placa grande. Perigo, propriedade condenada, proibida a entrada. Tonho olhou para a direção onde ele sabia que a casa estava, mesmo sem poder ver de onde estava. Queria acreditar que era só imaginação, mas ele sentia. Sentia que lá, naquele porão escuro, a coisa ainda estava esperando. E do lado de fora, rondando eternamente, a outra presença também aguardava, esperando o próximo que fosse curioso demais, teimoso demais, que não acreditasse nos avisos. E quando esse próximo chegasse, eles iam estar lá. Sempre estavam. Tonho se mudou para a cidade na semana seguinte. Com o tempo, conseguiu reconstruir a vida. Arrumou um emprego bom, conheceu uma moça, casou, teve filhos, mas nunca mais voltou para aquela propriedade. Mesmo quando o pai adoeceu anos depois e pedia para ver ele, Tonho arrumava desculpa, mandava a esposa e os filhos. Mas ele mesmo não ia, não podia, porque sabia que se voltasse, se chegasse perto daquele lugar de novo, a coisa ia sentir. Ia saber que ele estava ali. E dessa vez, talvez não deixasse ele ir embora. Os anos passaram. Seu Antônio morreu, Dona Lourdes também. As irmãs de Tonho casaram e foram viver suas vidas. A propriedade foi vendida para gente de fora, que não conhecia a história. Tonho tentou avisar os novos donos sobre a tapera, mas eles riram dele, disseram que era superstição de gente do interior. Disseram que iam derrubar aquela construção velha e plantar alguma coisa ali. Tonho não insistiu, sabia que não ia adiantar. E no fundo, tinha uma parte dele que queria ver o que ia acontecer. Será que eles iam conseguir derrubar a casa? Será que isso ia quebrar a maldição ou ia piorar tudo? 3 meses depois que os novos donos assumiram a propriedade, Tonho recebeu uma ligação. Era a polícia. Tinham encontrado um dos filhos dos novos donos, um rapaz de 18 anos, vagando pelo mato perto da propriedade. Ele estava em estado de choque, não falava, não reagia a nada. Só ficava olhando para frente com olhos vazios, a boca se movendo sem som, como se estivesse tentando dizer alguma coisa. Levaram o rapaz para o hospital, mas os médicos não conseguiram achar nada de errado fisicamente. Era como se a mente dele tivesse se desligado, fugido para algum lugar de onde não conseguia voltar. Os pais do rapaz estavam desesperados. Foi quando alguém mencionou que a família anterior tinha abandonado a propriedade por causa de alguma história estranha. E alguém lembrou do Tonho. Tonho foi visitar o rapaz no hospital. Quando entrou no quarto e viu o jovem deitado na cama, olhando para o teto com aqueles olhos vazios, sentiu o estômago revirar. Porque ele sabia aquele olhar. Era o olhar de alguém que tinha visto alguma coisa que a mente humana não foi feita para processar. Tonho se aproximou devagar da cama. Cê foi lá, não foi? Na tapera velha. Por um segundo, só por um segundo, os olhos do rapaz focaram nele. E Tonho viu terror puro refletido ali. Um terror tão profundo que não tinha palavras para descrever.
Então os olhos voltaram a ficar vazios e a boca continuou se movendo sem som. Tonho se virou para os pais do rapaz. Vocês tentaram derrubar a casa? O pai assentiu confuso. Como você sabe? A gente mandou o Júnior, é o nome dele. A gente mandou ele ir lá ver o que precisava fazer para derrubar. Ele foi de manhã e não voltou. Só achamos ele de noite, andando que nem morto-vivo no mato. Tonho fechou os olhos. Era o que ele tinha imaginado. Vocês não podem mexer naquele lugar. Não podem derrubar, não podem construir nada ali. Não podem fazer nada. Tem que deixar como tá. Cercar, isolar, esquecer que aquilo existe. Mas é nossa propriedade, protestou o pai. A gente comprou essa terra. Então vocês compraram uma maldição junto, disse Tonho, a voz dura. Aquele lugar não é de ninguém. Pertence a alguma coisa muito mais velha e muito mais escura do que a gente pode entender. E se vocês continuarem tentando mexer lá, mais gente vai acabar que nem o Júnior de vocês. Ou pior, a família não quis acreditar no começo. Mas depois de 3 semanas com o filho naquele estado, sem melhora nenhuma, começaram a aceitar que tinha alguma coisa além da explicação normal ali. Seguiram o conselho de Tonho. Cercaram a área em volta da tapera com cerca dupla, colocaram placas de aviso por todo lado e nunca mais chegaram perto. O Júnior nunca se recuperou completamente. Depois de meses de tratamento, ele voltou a falar, a reagir, mas nunca foi o mesmo. Tinha perdido alguma coisa lá naquele lugar, alguma parte essencial do que fazia dele humano. E nas noites de lua cheia, quando a família achava que ele estava dormindo, podiam ouvir ele chorando baixinho no quarto, murmurando sempre as mesmas palavras. Ela está esperando por mim. A tapera continua lá até hoje, esquecida no meio do mato. A cerca já caiu em alguns pedaços, a placa está desbotada, mal dá para ler. Mas as pessoas da região sabem que não é para chegar perto. As mães contam para os filhos, os velhos avisam os jovens. A história se repete, geração após geração. Porque tem lugares nesse mundo que não são para gente. Lugares onde alguma coisa deu errado, onde o mal deitou raiz e não quer mais sair. Lugares que a gente tem que respeitar, manter distância, deixar para o silêncio e para a escuridão. E se um dia, passando por uma propriedade velha, você ver uma tapera abandonada, solitária, com aquele ar de que ali aconteceu desgraça, não seja curioso, não seja teimoso. Acredite nos avisos, nas histórias, no medo que os antigos têm daquele lugar. Porque algumas portas, quando a gente abre, não consegue mais fechar. E algumas coisas, quando a gente vê, nunca mais consegue esquecer. O Tonho hoje é um homem de cabelo grisalho, avô de 5 netos, dono de uma vida tranquila na cidade, mas ainda tem noites, especialmente quando chove e o vento bate forte na janela, que ele acorda no escuro e fica ouvindo. Ouvindo para ver se escuta aquela respiração pesada, aquele som de unhas arranhando, aquela voz impossível chamando o nome dele. E nessas noites ele não consegue voltar a dormir. Fica ali, sentado na cama, esperando o sol nascer, rezando baixinho para que aquela coisa continue presa naquele lugar maldito, longe dele, longe de todo mundo. Mas tem uma coisa que Tonho nunca contou para ninguém, nem para a esposa, nem para os filhos. Uma coisa que aconteceu há alguns anos atrás, que confirmou os piores medos dele. Ele estava na cidade, fazendo compras no mercado, quando viu um homem parado do outro lado da rua, olhando para ele. Um homem alto, magro, com roupas velhas e rasgadas. Mas o pior eram os olhos. Olhos que brilhavam com uma luz vermelha no escuro da sombra onde ele estava. Tonho congelou, o coração parando por um segundo. Era ele, o Durval, ou o espírito dele, a sombra dele, sei lá o que era. E ele tinha achado Tonho, tinha conseguido sair daquela terra amaldiçoada, tinha seguido a conexão que ainda existia entre eles, por mais fraca que fosse.
Tonho piscou, e quando abriu os olhos de novo, a figura tinha sumido. Mas ele sabia que não tinha sido imaginação, tinha sido real. E se o Durval conseguiu chegar até ali, na cidade, longe daquela terra, será que a Maria de Lourdes também conseguia? Desde aquele dia, Tonho tem muito mais cuidado. Não sai sozinho de noite, sempre deixa luzes acesas na casa, reza muito mais do que antes, porque sabe que eles não esqueceram dele. Depois de tantos anos, eles ainda lembram, ainda querem. E um dia, quando ele ficar velho demais, fraco demais para se proteger, eles vão vir buscar ele. E talvez, só talvez, eles vão finalmente conseguir o que querem. Usar ele como ponte, como passagem, para sair definitivamente daquele lugar. Para entrar no mundo onde tem tantas outras pessoas desavisadas, tantas outras vítimas potenciais. É por isso que Tonho está contando essa história agora. Tá, velho, cansado, sente que o tempo dele está chegando. Quer que as pessoas saibam. Quer que entendam que tem coisas nesse mundo que a gente não entende, que a ciência não explica, que a razão não alcança, e que essas coisas são reais. Tão reais quanto o chão que a gente pisa, quanto o ar que a gente respira. Se você um dia passar perto daquela propriedade, daquela terra amaldiçoada, onde a tapera velha ainda resiste ao tempo, faça um favor para si mesmo, continue andando. Não olhe muito tempo, não fique curioso e, principalmente, não entre. Porque lá dentro, no breu daquele porão frio e úmido, ela ainda está esperando. Esperando por alguém, por qualquer um, que seja tolo o suficiente para se aproximar. E do lado de fora, vagando eternamente nas sombras, ele também espera. Duas almas condenadas, duas presenças malignas, presas num ciclo eterno de sofrimento e ódio. Um inferno particular, criado por obsessão e alimentado por magia negra. Tonho sabe que quando ele morrer, vai ter que enfrentar isso tudo de novo. Porque a conexão que foi criada naquela noite, quando ele desceu naquele porão e olhou nos olhos daquela criatura, não foi quebrada. Foi só enfraquecida. E na morte, quando o espírito dele se soltar do corpo, essa conexão vai puxar ele de volta. De volta para aquele lugar horrível, onde dois espíritos atormentados esperam há décadas por libertação ou por vingança. Mas até lá, Tonho continua vivendo, continua rezando, continua esperando. E nas noites mais escuras, quando o mundo dorme e só resta o silêncio, ele ainda pode ouvir, vindo de muito longe, atravessando a distância entre a cidade e aquela terra amaldiçoada, aquela voz sussurrando o nome dele, sempre sussurrando, sempre chamando, sempre esperando. Ninguém sabia direito quando o barranco tinha aparecido ali. Alguns diziam que sempre existiu. Outros juravam que tinha surgido depois daquela tempestade forte que destruiu metade das plantações da região. O que todo mundo concordava era que tinha alguma coisa errada com aquele lugar. Muito errada. O barranco ficava nos fundos da propriedade do finado Sebastião. Um pedaço de terra que fazia divisa com o rio. Era um corte profundo na terra, uns 15 metros de altura, com paredes de barro vermelho que pareciam sangrar quando chovia. E no meio daquelas paredes tinha uma abertura. Não era bem uma caverna, era mais como uma fenda na terra, escura e úmida, que exalava um cheiro de mofo e alguma outra coisa que ninguém conseguia identificar. As crianças da região tinham pavor daquele lugar. Diziam que de noite saía sons de lá de dentro, gemidos baixos que ecoavam pela várzea, carregados pelo vento. Os cachorros da vizinhança não chegavam perto, ficavam à distância latindo, o pelo todo arrepiado, até que os donos chamavam eles de volta. Até os passarinhos evitavam voar por cima daquele barranco, mas Madalena nunca tinha ligado muito para essas histórias. Ela era uma mulher prática, de meia idade, viúva há 5 anos, que tocava a propriedade sozinha com a ajuda dos 2 filhos já crescidos.
Quando o pai dela, o velho Sebastião, morreu e deixou aquelas terras para ela, Madalena aceitou sem pensar duas vezes. Terra boa, com água, perto da estrada. Não ia deixar um barranco velho e umas histórias de assombração estragar aquela oportunidade. Os filhos dela, o Ricardo e a Joana, não eram tão céticos quanto a mãe. Principalmente a Joana, que desde pequena dizia que sentia coisas, que via vultos, que tinha sonhos estranhos. Mas Madalena sempre descartava essas coisas como imaginação de menina. Agora, com Joana já moça, feita de 22 anos, a mãe achava que ela tinha que ter superado essas bobagens. Foi num sábado de manhã, logo depois do café, que Madalena decidiu que ia explorar o barranco direito. Tinha ouvido falar que, às vezes, nessas fendas naturais, a gente achava nascente de água, e se tivesse uma ali, podia ser útil para irrigação nas épocas de seca. Ricardo tinha ido para a cidade resolver umas coisas, mas Joana estava em casa. Vou descer lá no barranco dar uma olhada, Madalena avisou para a filha, pegando uma lanterna e uma corda grossa. Joana levantou da mesa onde estava tomando café, o rosto pálido. Mãe, pelo amor de Deus, não vai lá, por favor. Joana, já chega dessa bobagem? Madalena respondeu impaciente. É só um buraco na terra, não tem nada demais. Mãe, eu sonhei com aquele lugar noite passada. Joana insistiu, a voz tremendo. Sonhei que a senhora entrava lá e não voltava. Tinha alguma coisa lá dentro, alguma coisa antiga e ruim que estava esperando. Madalena suspirou, colocando a mão no ombro da filha. Foi só um pesadelo, filha. Você sabe que eu não acredito nessas coisas. Vou lá, dou uma olhada rápida e volto antes do almoço. Tá bom? Joana queria protestar mais, mas conhecia a mãe. Quando Madalena botava alguma coisa na cabeça, não tinha quem tirasse. Então só assentiu, os olhos cheios de lágrimas de preocupação, e viu a mãe sair pela porta dos fundos em direção ao barranco. O caminho até lá levava uns 20 minutos de caminhada. Madalena atravessou o pasto onde as vacas pastavam tranquilas. Passou pela cerca que dividia a propriedade e começou a descer em direção à várzea. Conforme se aproximava do barranco, notou que o ar ia ficando mais pesado, mais úmido. O sol da manhã, que brilhava forte lá em cima, parecia não chegar direito ali embaixo. Quando finalmente chegou na base do barranco, Madalena parou e olhou para cima. A parede de barro vermelho se erguia como uma ferida aberta na terra, e no meio dela, uns 3 metros acima do chão, estava a fenda. Era maior do que ela tinha imaginado, talvez 1,5 metros de altura por 1 de largura, escura como breu lá dentro. Madalena amarrou a corda numa árvore próxima e começou a escalar. O barro era escorregadio, mas ela era forte, acostumada com trabalho pesado. Levou uns 10 minutos, mas conseguiu chegar na abertura da fenda. Sentou na beirada, acendeu a lanterna e apontou para dentro. O que ela viu fez o coração dela apertar um pouco. A fenda não era rasa como ela tinha pensado. Ia fundo para dentro da terra, se transformando numa espécie de túnel natural. As paredes eram de terra compactada e pedra, úmidas e cobertas de uma substância escura que podia ser musgo, mas não parecia. E o cheiro? O cheiro era forte, uma mistura de decomposição e algo metálico, como sangue velho. Madalena hesitou. Pela primeira vez, sentiu uma pontada de dúvida. Será que devia entrar ali? Mas o orgulho era mais forte. Já tinha vindo até ali. Não ia voltar de mãos vazias só porque o lugar cheirava mal. Respirou fundo e entrou na fenda, tendo que se abaixar um pouco porque o teto era baixo. A lanterna iluminava uns 2 metros à frente, mostrando que o túnel continuava, descendo suavemente. Madalena foi devagar, testando o chão antes de cada passo. A terra estava molhada, escorregadia e tinha uma textura estranha, quase esponjosa. Depois de uns 5 minutos caminhando, o túnel se abriu num espaço maior. Madalena ergueu a lanterna e o que viu fez ela engasgar.
Era uma caverna, do tamanho de uma sala pequena, com o teto alto e irregular. Mas o que chamou a atenção dela não foi o tamanho, foi o que tinha dentro. As paredes estavam cobertas com marcas. Não eram naturais, eram feitas por mãos humanas. Símbolos estranhos, desenhos que não faziam sentido, palavras numa língua que Madalena não reconhecia. E no centro da caverna tinha um buraco perfeitamente circular, cavado no chão de pedra, com uns 2 metros de diâmetro. Madalena se aproximou devagar e apontou a lanterna para dentro. O buraco era profundo, muito profundo. A luz da lanterna não conseguia alcançar o fundo. Era só escuridão descendo, 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 como se fosse para o centro da terra. E daquele buraco vinha o cheiro, aquele cheiro horrível de podridão e metal que ela tinha sentido no túnel, mas muito mais forte agora, quase insuportável. Madalena se afastou do buraco, sentindo uma náusea subir. Que diabo era aquilo? Quem tinha cavado aquilo ali e por quê? Ela iluminou as paredes de novo, tentando entender os símbolos. Alguns pareciam muito velhos, desgastados pelo tempo. Outros eram mais recentes. Foi quando ela viu, num canto da caverna, alguma coisa que fez o sangue dela gelar. Eram ossos, uma pilha pequena de ossos. Alguns claramente de animais, mas outros eram grandes demais. E tinha roupas também, rasgadas e sujas, mas reconhecíveis. Roupas humanas. Madalena começou a andar de costas em direção ao túnel, o coração batendo descompassado. Precisava sair dali agora. Mas foi quando ela ouviu o som. Vinha do buraco, um som baixo como um rosnado, mas não era de animal. Era alguma coisa mais profunda, mais gutural. Alguma coisa que fez cada pelo do corpo dela se arrepiar. E então o som mudou. Virou uma voz. Uma voz que não devia existir, que soava como se várias pessoas tivessem falando ao mesmo tempo, em tons diferentes, criando uma harmonia horrível e errada. Madalena. Ela ouviu seu próprio nome saindo daquele buraco impossível. E não era pergunta, era reconhecimento. A coisa lá embaixo sabia quem ela era. Madalena não esperou para ouvir mais nada. Virou e correu para o túnel, a lanterna balançando na mão dela, fazendo as sombras dançarem nas paredes de uma forma nauseante. Ouvia atrás dela aquele som ficando mais alto, mais insistente. Não era só a voz agora, era como se alguma coisa tivesse acordado. Alguma coisa que tinha estado dormindo lá embaixo por muito tempo. Quando chegou na abertura da fenda, Madalena quase caiu. Pegou a corda com as 2 mãos e desceu o mais rápido que conseguiu, arranhando as palmas das mãos, mas sem se importar. Só queria distância. Distância daquele buraco maldito e da coisa que morava nele. Quando seus pés tocaram o chão firme da várzea, ela soltou a corda e começou a correr. Correu como não corria desde criança, os pulmões queimando, as pernas pesadas. Só parou quando chegou na cerca da propriedade, onde finalmente se permitiu olhar para trás. O barranco estava lá, silencioso e imóvel como sempre. Mas Madalena sabia que tinha mudado alguma coisa. Alguma coisa tinha sido perturbada, acordada. E agora sabia que ela existia. Joana estava esperando na varanda quando Madalena chegou. Uma olhada no rosto da mãe e ela já sabia. A senhora viu, não viu? Viu a coisa que está lá. Madalena assentiu devagar, ainda tentando recuperar o fôlego. Que é aquilo, Joana? Você sabia? Não sabia direito, Joana respondeu, ajudando a mãe a sentar numa cadeira. Mas sempre senti, sempre soube que tinha alguma coisa ali. Alguma coisa velha, muito velha. Mais velha que essa terra, mais velha que a gente pode imaginar. Madalena tomou a água que a filha ofereceu, as mãos ainda tremendo. Tem um buraco lá dentro, um buraco fundo que vai para baixo, e tem alguma coisa lá embaixo, alguma coisa que falou meu nome. Joana ficou pálida. Ela falou? A senhora ouviu a voz? Ela?
Madalena perguntou: "Você sabe o que é?" Joana se sentou ao lado da mãe, as mãos apertadas no colo. "Eu pesquisei. Quando a gente mudou para cá, eu fui atrás de informação sobre esse lugar. Conversei com gente velha da região, li nos arquivos da biblioteca da cidade e achei umas coisas. Essa terra aqui," Joana continuou a voz baixa, "já foi território indígena, muito tempo atrás, antes dos portugueses chegarem. E os índios que moravam aqui tinham uma lenda. Diziam que debaixo da terra morava uma deusa da escuridão, da fome, da morte. Eles faziam rituais para ela, sacrifícios, para manter ela satisfeita, para manter ela dormindo. Quando os portugueses chegaram e expulsaram os índios, os rituais pararam, mas a deusa continuou lá, esperando. E conforme os anos foram passando, ela foi ficando mais fraca, mais adormecida, mas nunca morreu, nunca foi embora, só estava esperando." Madalena sentia um frio crescendo dentro dela. Esperando o quê? "Esperando alguém chegar perto o suficiente", Joana disse. "Alguém para chamar a atenção dela, para acordar ela de novo." "E eu fiz isso", Madalena sussurrou, a voz cheia de horror. "Eu acordei ela." Joana não respondeu. Não precisava. As duas sabiam que era verdade. Naquela noite, Madalena não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, ouvindo os sons da noite, o vento nas árvores, os grilos cantando. Mas por baixo de tudo isso, ela conseguia ouvir. Aquele som baixo, quase imperceptível, mas lá, aquela voz múltipla, distorcida, chamando ela. Sempre chamando. E tinha mais alguma coisa que ela não tinha contado para Joana. Quando ela estava correndo para sair daquela caverna, quando olhou para trás por um instante, ela tinha visto. No buraco, alguma coisa tinha subido. Não muito, só o suficiente para ficar visível na beira. Eram mãos, ou o que parecia ser mãos. Longas, com dedos finos e articulados demais, a pele cinza e brilhante como de cobra. E essas mãos tinham se agarrado nas bordas do buraco, como se a coisa tivesse tentado se puxar para cima. Madalena tinha corrido antes de ver mais alguma coisa, mas a imagem daquelas mãos impossíveis ficou gravada na mente dela. E a pior parte era que, deitada ali no escuro do quarto, ela podia jurar que ainda conseguia ver elas. Não de verdade, mas na imaginação, tão vívida que parecia real. Aquelas mãos se arrastando pela terra, seguindo o cheiro dela, o rastro dela, procurando por ela. Ricardo chegou no dia seguinte de manhã e percebeu na hora que tinha alguma coisa errada. A mãe estava pálida, com olheiras fundas, e a Joana estava tensa, nervosa. Quando ele perguntou o que tinha acontecido, as duas contaram tudo. Ricardo era mais prático que as duas. Não acreditava muito em lendas e histórias antigas, mas a descrição da mãe sobre o buraco e os ossos tinha deixado ele preocupado. Não por causa de deusas antigas, mas por causa de perigo real. Podia ter desabamento, podia ter animais perigosos, podia ter um monte de coisas ruins. "A gente precisa fechar aquela fenda", ele disse. "Explodir o barranco, entupir a entrada, alguma coisa. Não pode deixar aquele buraco aberto. É perigoso." Madalena e Joana trocaram um olhar. Madalena não tinha certeza se explodir o lugar ia ajudar ou piorar as coisas, mas concordou. Qualquer coisa era melhor que deixar aquilo aberto, acessível. Mas antes de fazer qualquer coisa, Joana sugeriu que elas procurassem alguém que entendesse dessas coisas. Ela conhecia uma mulher, uma benzedeira chamada Dona Perpétua, que morava na cidade vizinha e que era conhecida por lidar com casos difíceis, casos que envolviam presenças antigas e perigosas. Madalena não queria admitir, mas estava desesperada o suficiente para tentar qualquer coisa. Então concordou. Ricardo ficou na propriedade vigiando, com ordens estritas de não chegar perto do barranco, enquanto Madalena e Joana
foram até a cidade vizinha procurar Dona Perpétua. A casa da benzedeira era pequena, pintada de branco, com um jardim na frente cheio de ervas e plantas que Madalena não reconhecia. Dona Perpétua era uma mulher velha. Devia ter seus 70 e poucos anos, mas os olhos eram afiados e penetrantes. Ela ouviu a história toda em silêncio, sem interromper, só assentindo de vez em quando. Quando Madalena terminou de contar, Dona Perpétua ficou quieta por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Finalmente ela falou. Ou se acordou alguma coisa que não devia ter sido acordada, alguma coisa muito antiga, de um tempo que a gente nem lembra mais. Essas entidades, esses seres antigos, eles não são como fantasma ou espírito. Eles são diferentes, mais reais, mais perigosos. Tem como mandar ela de volta? Madalena perguntou, a voz desesperada. Tem como fazer ela voltar a dormir? Dona Perpétua pensou. Talvez, mas não vai ser fácil e vai ser perigoso, muito perigoso. Para fazer ela voltar a dormir, a gente precisa dar para ela o que ela quer, o que ela está procurando. E o que ela quer? Joana perguntou. Oferenda, Dona Perpétua disse. Sangue, vida. Os índios antigos sabiam disso, por isso eles faziam sacrifícios. Não porque eles eram cruéis, mas porque era a única forma de manter a criatura satisfeita, adormecida. Sem as oferendas, ela fica inquieta, fica com fome. Madalena sentiu o estômago revirar. A senhora está dizendo que a gente precisa sacrificar alguma coisa? Não alguma coisa. Dona Perpétua corrigiu. Alguém. Essa entidade não se alimenta de animais. Ela se alimenta de energia humana, de força vital. Mas... Ela levantou a mão quando viu as expressões horrorizadas das duas mulheres. Tem outra forma, mais difícil, mais arriscada, mas possível. A gente pode tentar enganar ela, dar para ela alguma coisa que pareça ser uma oferenda humana, mas que na verdade não é. Um boneco, um manequim, alguma coisa impregnada com energia humana suficiente para confundir ela por tempo, o bastante para fazer um ritual de selamento. E isso vai funcionar? Madalena perguntou. Não sei, Dona Perpétua admitiu. Nunca lidei com alguma coisa tão antiga e poderosa assim. Mas é a única chance que vocês têm sem precisar. Bem, sem precisar fazer alguma coisa que vocês não querem fazer. As três mulheres passaram o resto do dia preparando. Dona Perpétua fez um boneco de pano, grande, do tamanho de uma pessoa. Encheu ele com ervas especiais, terra de cemitério, e pediu para Madalena e Joana cortarem mechas do próprio cabelo e colocarem dentro também. Depois, ela passou horas cantando sobre o boneco, fazendo orações numa língua que as outras duas não entendiam, impregnando ele com energia. Quando o sol começou a se pôr, as três voltaram para a propriedade de Madalena. Ricardo estava esperando, ansioso. Ele tinha passado o dia todo com aquela sensação estranha, como se alguma coisa tivesse vigiando ele. E jura que várias vezes ouviu sons vindos da direção do barranco. Sons que não eram de animais. Dona Perpétua montou o que ela precisava. Velas, sal grosso, ervas para defumação e o boneco. Ela explicou o plano. Eles iam até o barranco, iam descer na caverna e iam oferecer o boneco para a entidade, fazendo ela pensar que era uma oferenda real. Enquanto ela estivesse distraída com o boneco, Dona Perpétua ia fazer um ritual de selamento, fechando o buraco energeticamente e forçando a entidade a voltar para o fundo. E se não funcionar? Ricardo perguntou. Dona Perpétua olhou para ele com olhos sérios. Então a gente corre. Corre o mais rápido que conseguir e nunca mais volta aqui. Não era uma resposta que deixasse ninguém confortável, mas era a única que tinham. Quando a noite caiu completamente, os quatro seguiram em direção ao barranco. Madalena ia na frente com uma lanterna potente, Dona Perpétua logo atrás, carregando uma sacola com os materiais do ritual,
e Ricardo e Joana vinham por último, ambos carregando tochas acesas. O caminho até o barranco pareceu mais longo do que Madalena lembrava, e mais silencioso. Não tinha grilo cantando, não tinha vento soprando. Era como se a natureza toda tivesse segurando a respiração, esperando para ver o que ia acontecer. Quando chegaram na base do barranco, todos pararam e olharam para cima. A fenda estava ali, um buraco negro na parede de barro vermelho. E de dentro dela, eles conseguiam ver uma luz fraca, uma luz esverdeada, pulsante, que não devia estar ali. Ela está acordada, Dona Perpétua sussurrou. Ela está esperando. Madalena subiu primeiro usando a corda, seguida por Dona Perpétua. Ricardo e Joana vieram depois, cada um segurando as tochas com cuidado. Quando todos chegaram na abertura da fenda, pararam para olhar lá dentro. O túnel estava iluminado por aquela luz esverdeada fantasmagórica que vinha da caverna no fundo, e conforme eles avançavam, podiam ouvir aquela respiração pesada, aquela voz múltipla e distorcida, murmurando coisas numa língua antiga que nenhum deles entendia. Quando chegaram na caverna, o que viram fez todos eles pararem na entrada, congelados de medo. A luz esverdeada vinha do buraco no centro. E na beira do buraco, apoiadas nas bordas, estavam aquelas mãos impossíveis que Madalena tinha visto antes. Mas agora tinha mais delas. Várias pares se agarrando, se puxando, tentando arrastar o que quer que fosse que tivesse lá embaixo para cima. E então, lentamente, alguma coisa começou a emergir do buraco. Primeiro foi a cabeça, mas não era uma cabeça humana. Era alguma coisa alongada, sem olhos visíveis, mas com uma boca. Uma boca que ia de uma ponta à outra, cheia de dentes finos e afiados como agulhas. E a pele era daquela cor cinza brilhante, coberta de algo que parecia muco. Dona Perpétua agiu rápido. Empurrou Madalena para frente. Oferece o boneco, agora! Madalena, tremendo, avançou segurando o boneco com os braços estendidos. A criatura no buraco virou a cabeça na direção dela. Mesmo sem olhos, Madalena sentia que estava sendo observada, estudada. A boca da coisa se abriu mais ainda, e aquela voz saiu de novo, mas mais alta, mais clara. Oferenda para mim, sangue, vida. Madalena jogou o boneco em direção ao buraco. Ele caiu na beira e imediatamente aquelas mãos se agarraram nele, puxando ele para baixo. A criatura soltou um som que podia ser interpretado como satisfação e começou a descer de volta para o buraco, arrastando o boneco com ela. Dona Perpétua não perdeu tempo. Começou a andar em volta do buraco, jogando sal grosso, acendendo as ervas, cantando em voz alta. Ricardo e Joana seguravam as tochas, iluminando o ritual. Madalena se afastou do buraco, o coração batendo tão forte que ela achava que ia desmaiar. Por um momento, pareceu que ia funcionar. A criatura tinha descido, levando o boneco. A luz esverdeada estava diminuindo. Dona Perpétua intensificou o canto, jogando mais sal, fazendo gestos complicados com as mãos. Mas então, o som parou. Aquele murmúrio constante que vinha do buraco parou de repente, e no silêncio que seguiu, todos ouviram. Um som novo, um som de raiva. A criatura tinha percebido que o boneco não era real, que tinha sido enganada. O que aconteceu depois foi rápido demais para processar. Aquelas mãos explodiram para fora do buraco, dezenas delas, talvez centenas, se agarrando em tudo. As paredes, o teto, o chão. E a criatura começou a subir de novo, mas dessa vez com fúria. A cabeça emergiu primeiro, aquela boca impossível aberta num grito silencioso, e depois o corpo. Um corpo serpentino, longo, coberto daquela pele cinza e brilhante, se contorcendo e se arrastando para fora. «Corre!» Dona Perpétua gritou, e todos obedeceram. Correram para o túnel, as tochas iluminando o caminho de forma irregular.
Atrás deles, ouviam a criatura se arrastando, aquele som horrível de pele molhada na pedra, aquela respiração pesada e raivosa. Ricardo tropeçou e quase caiu, mas Joana o segurou. Madalena estava na frente, correndo mais rápido do que jamais tinha corrido na vida. Dona Perpétua vinha logo atrás, ainda cantando, ainda tentando fazer alguma coisa, qualquer coisa para retardar a criatura. Quando chegaram na abertura da fenda, não perderam tempo. Desceram pela corda o mais rápido que podiam, alguns quase caindo. Quando todos os 4 estavam no chão, olharam para cima. A criatura tinha parado na abertura. Não saiu. Ficou ali, aquele corpo impossível se contorcendo, aquela cabeça horrível olhando para baixo para eles. E então ela falou. Falou com aquela voz múltipla, mas dessa vez tinha palavras claras. Vocês me acordaram, vocês me enganaram. Agora vocês são meus. Sempre vão ser meus. Onde vocês forem, eu vou sentir, eu vou seguir. E quando o tempo certo chegar, eu vou buscar. E então, a criatura recuou de volta para o túnel, desaparecendo na escuridão. Mas a promessa dela ficou no ar, pesada e real. Dona Perpétua olhou para os 3 com expressão sombria. Não funcionou, a gente só deixou ela mais irritada. E agora ela marcou Cês, marcou as energias de Cês. Ela vai poder sentir onde Cês estão, sempre. Que a gente faz? Madalena perguntou, a voz tremendo. Vocês precisam selar esse lugar fisicamente, Dona Perpétua disse. Explodir, enterrar, fazer o que for preciso para garantir que ela não possa sair. E depois, vocês precisam ir embora. Longe. Quanto mais longe, melhor. E nunca mais voltar. Ricardo foi na cidade no dia seguinte e voltou com explosivos e uma equipe de construção. Ele não contou para eles a história real. Só disse que o barranco era instável e perigoso. A equipe trabalhou por 3 dias, plantando explosivos estrategicamente por toda a extensão do barranco. Quando detonaram, a explosão foi impressionante. Toneladas de terra e pedra desabaram, fechando não só a fenda, mas enterrando todo aquele lado da propriedade sob uma camada grossa de escombros. Depois, trouxeram mais terra, mais pedras e cobriram tudo, criando uma elevação onde antes tinha o barranco. Mas mesmo com tudo aquilo em cima, com toda aquela terra e pedra, Madalena ainda conseguia sentir aquela presença lá embaixo. Aquela consciência antiga e raivosa que sabia que ela existia, que tinha marcado ela. Madalena vendeu a propriedade 2 semanas depois. Não conseguia mais ficar ali. Ricardo e Joana concordaram. Os 3 se mudaram para a cidade grande, cada um seguindo um caminho diferente, tentando reconstruir as vidas longe daquele lugar amaldiçoado. Mas a promessa da criatura se cumpriu. Eles podiam sentir. Mesmo longe, mesmo na cidade, havia noites em que acordavam suando, com a sensação de que alguma coisa estava observando. Havia momentos em que, andando na rua cheia de gente, sentiam aquele frio específico, aquele ar pesado que tinham sentido na caverna. Ricardo começou a ter problemas de saúde inexplicáveis. Dores constantes, fraqueza, como se alguma coisa tivesse sugando a energia dele devagar. Os médicos não achavam nada de errado, mas ele ia definhando mesmo assim. Joana teve uma crise nervosa 6 meses depois de sair da propriedade. Começou a ter visões intensas, não só da criatura, mas de outras coisas também, como se os dons dela tivessem sido amplificados ao ponto de se tornarem insuportáveis. Teve que ser internada por um tempo. E Madalena envelhece rápido demais. Em menos de 2 anos, ela parecia ter envelhecido 20. Os cabelos ficaram completamente brancos, a pele enrugada, o corpo curvado. Era como se a vida tivesse sendo drenada dela aos poucos. Dona Perpétua visitou eles uma vez, 1 ano depois do incidente. Olhou para os 3 e balançou a cabeça com tristeza. A marca está consumindo 6. Devagar, mas tá.
Aquela coisa lá embaixo, mesmo presa, está se alimentando da conexão que criou. Está sugando a força vital de 6 através da marca. Tem como parar? Ricardo perguntou, a voz fraca. Só tem uma forma, Dona Perpétua disse. Vocês precisam voltar lá. Precisam terminar o que começaram. Precisam dar para ela o que ela realmente quer. Não, Madalena disse imediatamente. Não vou voltar lá. Não vou dar minha vida para aquela coisa. Então vocês vão morrer do mesmo jeito, Dona Perpétua disse, a voz dura, mas não sem compaixão. Só que vai ser devagar, sofrendo, sem dignidade. Pelo menos se voltarem lá, se fizerem isso direito, podem salvar outras pessoas. Podem fazer um sacrifício que tenha significado. A conversa terminou ali, mas as palavras de Dona Perpétua ficaram. Nos meses seguintes, conforme o estado dos 3 piorava, eles começaram a considerar. Será que valia a pena? Será que deviam voltar e terminar aquilo? Ricardo foi o primeiro a tomar a decisão. Numa manhã, ele simplesmente disse que ia. Ia voltar para a propriedade, ia descer naquele buraco e ia dar para a criatura o que ela queria. Se isso salvasse a mãe e a irmã, valia a pena. Madalena e Joana tentaram dissuadir ele, mas Ricardo tinha tomado a decisão. E, no fundo, as duas sabiam que talvez ele tivesse razão. Na noite antes de Ricardo ir, os 3 se sentaram juntos numa última refeição em família. Conversaram sobre memórias boas, sobre o pai e marido que tinham perdido, sobre a vida antes de tudo isso. E quando a noite terminou, se abraçaram, sabendo que talvez fosse a última vez. Ricardo partiu na manhã seguinte, dirigindo sozinho de volta para a região da propriedade. Não levou nada além de uma lanterna e sua coragem. Quando chegou lá, o lugar estava diferente. Os novos donos tinham construído coisas, plantado coisas, mas a elevação onde o barranco tinha sido enterrado continuava lá, intocada. Ricardo começou a cavar. Levou horas, mas ele cavou. Cavou até achar pedras, até achar terra diferente, até finalmente ver uma abertura. Uma pequena fenda que tinha se formado apesar de todos os escombros. E daquela fenda vinha aquele cheiro familiar, aquele cheiro de decomposição e metal. Ricardo acendeu a lanterna e entrou. O túnel era estreito agora, meio bloqueado, mas dava para passar. Ele se arrastou, arranhando os braços e as pernas, até chegar no que restava da caverna. Estava menor, parcialmente desmoronada, mas o buraco ainda estava lá. E da profundidade dele, aquela luz esverdeada brilhava de novo. Eu vim, Ricardo disse em voz alta. Eu vim dar para a senhora o que a senhora quer, mas a senhora tem que prometer. Tem que deixar minha mãe e minha irmã em paz. Deixar elas viverem. Por um longo momento não teve resposta. Então aquela voz emergiu do buraco, mais suave agora, quase satisfeita. Sacrifício voluntário, raro, poderoso, aceito. As outras, livres. Mas você é meu agora. Ricardo assentiu, fechou os olhos e caminhou em direção ao buraco. Não olhou para baixo. Não quis ver o que estava lá. Apenas se deixou cair. A queda pareceu durar uma eternidade. Vento frio passando por ele. Aquele cheiro horrível ficando mais forte. Então alguma coisa o pegou. Aquelas mãos, dezenas delas segurando ele, puxando ele para baixo, para algum lugar mais fundo do que devia existir. E então não tinha mais nada, só escuridão. E no meio da escuridão, aquela presença. Aquela consciência antiga e fria, envolvendo ele, consumindo ele, tornando ele parte dela. De volta na cidade, Madalena e Joana sentiram no exato momento em que aconteceu. Era de madrugada, e as duas acordaram ao mesmo tempo, com o coração apertado. Então, sentiram. A marca que tinha estado sugando a vida delas sumiu. Simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Elas souberam. Ricardo tinha cumprido a promessa, e a criatura tinha cumprido a parte dela.
Nos dias seguintes, Madalena e Joana começaram a melhorar. A saúde de Madalena voltou. A aparência dela começou a rejuvenescer de volta ao normal. As visões de Joana pararam. A mente dela ficou clara de novo. Elas estavam livres, mas o preço tinha sido alto. Ricardo nunca voltou. Seu corpo nunca foi encontrado. Oficialmente, ele foi registrado como desaparecido. Mas Madalena e Joana sabiam a verdade. Sabiam onde ele estava. E sabiam que ele nunca ia voltar. Anos se passaram. Madalena e Joana tentaram reconstruir as vidas. Nunca falaram sobre o que tinha acontecido com ninguém. Era um peso que carregavam sozinhas, uma dor que não podia ser compartilhada. Mas havia noites, especialmente quando chovia, quando o vento batia forte nas janelas, que Madalena acordava e ficava ouvindo. E ela podia jurar que ouvia, vindo de muito longe, atravessando toda a distância entre a cidade e aquela terra amaldiçoada. Uma voz, a voz de Ricardo, não chamando por ajuda, só existindo. Parte daquela consciência antiga agora, parte daquela coisa que dorme embaixo da terra. E Madalena chorava. Chorava pelo filho que tinha perdido, pelo sacrifício que ele tinha feito. E rezava para que ninguém mais fosse curioso demais, imprudente demais, tolo demais para ir cavar naquele lugar. Porque a criatura tinha comido, tinha se alimentado e agora dormia de novo. Satisfeita, pelo menos por enquanto, mas ela sabia que era só questão de tempo. Um dia, alguém ia esquecer, alguém ia cavar, e quando isso acontecesse, a criatura ia acordar de novo. Faminta, raivosa, esperando. Porque embaixo da terra, no escuro mais profundo, coisas antigas esperam. Coisas que existiam antes da humanidade e que vão existir depois. Coisas que não morrem, que não podem ser mortas, só podem ser apaziguadas, temporariamente. E o preço dessa paz é sempre o mesmo. Sempre foi, sempre vai ser. Sangue, vida, sacrifício. Tinha uma capela velha no alto do morro, tão antiga que ninguém mais lembrava quem tinha construído ela. As paredes eram de pedra, grossas e frias, cobertas de musgo e trepadeira. O telhado tinha telhas quebradas, faltando pedaços, e os bancos de madeira lá dentro estavam todos carcomidos pelo tempo. Mas o que mais chamava a atenção naquela capela abandonada era o sino. O sino ficava pendurado numa torre pequena na frente da construção, feito de bronze escuro que tinha ficado verde com os anos. Era grande, pesado, e tinha inscrições nele que ninguém conseguia ler direito porque estavam gastas demais. Mas todo mundo na região sabia uma coisa sobre aquele sino. Ele não podia tocar, nunca, em hipótese alguma, porque quando o sino tocava, alguém morria. Não era superstição boba, não. Era fato comprovado por gerações. Toda vez que o sino tocava, sem falta, nas próximas 24 horas, alguém da região morria. Às vezes era doença súbita, às vezes era acidente, mas sempre acontecia. Por isso, muitos anos atrás, o padre da época tinha amarrado o badalo do sino com correntes grossas e cadeado, impedindo ele de se mover. Mas de vez em quando, mesmo com as correntes, mesmo com o cadeado, em noites de vento forte ou durante tempestades, o sino tocava assim mesmo. E quando isso acontecia, as famílias da região trancavam as portas, acendiam velas, rezavam e esperavam. Esperavam para ver quem seria o próximo. Carminha nunca tinha ligado muito para essas histórias. Ela era uma moça de 25 anos, professora da escola do povoado, que tinha vindo de fora para trabalhar ali. Gente da cidade grande com estudo que achava que aquelas crenças do interior eram atrasadas e sem fundamento. Quando os alunos dela contavam sobre o sino, ela ria e dizia que era coincidência, que não tinha nada de mágico ou amaldiçoado nisso. Mas Dona Francisca, a diretora da escola e moradora antiga do lugar, sempre avisava: menina,
Você pode não acreditar, mas não mexa com o que não entende. Aquele sino não é coisa para brincar. Carminha tinha chegado no povoado fazia 6 meses. Tinha alugado uma casinha simples perto da praça, tinha se acostumado com o ritmo lento da vida no interior. E tinha até começado a gostar dali. Mas aquela história do sino a incomodava. Não porque ela acreditasse, mas porque todo mundo acreditava. Isso afetava as crianças, deixava elas com medo, com pensamentos supersticiosos. Foi numa tarde de sexta-feira, depois das aulas, que Carminha decidiu que ia até a capela. Ia ver esse tal sino com os próprios olhos, ia examinar ele direito e ia provar para os moradores que não tinha nada demais ali. Só um sino velho numa igreja abandonada. A subida até o morro levava uns 30 minutos de caminhada. O caminho era íngreme e cheio de pedras soltas. Carminha foi devagar, aproveitando a tarde bonita, o céu azul sem nuvens. Quando chegou no topo, parou para recuperar o fôlego e olhou para a capela. Era menor do que ela tinha imaginado. Talvez uns 10 metros de comprido por 5 de largo. As paredes de pedra eram sólidas, mas a porta de madeira estava meio caída, pendurada só numa dobradiça. E ali, na frente, a torre sineira se erguia uns 3 metros acima do telhado, com o sino pendurado lá no alto. Carminha se aproximou devagar. Podia ver as correntes agora, grossas e enferrujadas, amarradas em volta do badalo do sino. O cadeado era velho, mas parecia sólido ainda. Ela ficou ali parada, olhando para o sino, tentando entender o que tinha nele que assustava tanto as pessoas. Era só um sino, um pedaço de metal velho, nada mais. Mas enquanto ela olhava, sentiu alguma coisa estranha. Uma sensação de peso no peito, de desconforto. O ar em volta da capela parecia mais denso, mais difícil de respirar. E tinha um cheiro também. Cheiro de mofo e alguma outra coisa. Alguma coisa que lembrava flores murchas e velas apagadas. Carminha balançou a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Era só impressão, sugestão psicológica por causa de todas aquelas histórias que ela tinha ouvido. Decidiu entrar na capela, já que tinha vindo até ali. A porta rangeu alto quando ela empurrou. Lá dentro estava escuro. A pouca luz que entrava pelas janelas quebradas mal iluminava alguma coisa. Carminha tirou o celular do bolso e usou a lanterna. O feixe de luz revelou o interior da capela. Bancos quebrados, cobertos de poeira, um altar de pedra no fundo com restos do que tinha sido uma toalha, e nas paredes, imagens de santos tão desbotadas que mal dava para reconhecer. Mas o que chamou a atenção de Carminha foi o chão. Na frente do altar, tinha uma laje de pedra diferente das outras. Maior, mais escura, com alguma coisa escrita nela. Carminha se aproximou e iluminou melhor. Era uma lápide. Tinha alguém enterrado ali, dentro da capela mesmo. A inscrição estava quase ilegível, mas Carminha conseguiu ler algumas palavras. Aqui jaz Padre Inácio, 1847, que Deus tenha sua alma. Um padre, enterrado ali mesmo, dentro da capela que ele devia ter servido. Carminha achou estranho. Normalmente os padres eram enterrados em cemitérios, não dentro das igrejas. A menos que tivesse alguma razão especial. Enquanto examinava a lápide, Carminha notou outras coisas espalhadas pela capela. Num canto, meio escondido atrás de um banco caído, tinha o que parecia ser um diário velho. As páginas estavam amareladas, manchadas de mofo, mas ainda dava para ler algumas partes. Carminha pegou o diário com cuidado e começou a folhear. Era o diário do Padre Inácio. As primeiras entradas eram simples, descrevendo a vida cotidiana do povoado, batismos, casamentos, missas. Mas conforme Carminha ia avançando nas páginas, o tom mudava. O padre começava a escrever sobre coisas estranhas acontecendo na região. Animais morrendo sem razão. Pessoas adoecendo com doenças desconhecidas. Crianças tendo pesadelos terríveis todas ao mesmo tempo. E então,
numa entrada datada de março de 1847, o padre escrevia: "A coisa que eu temia finalmente se revelou. Não é doença, não é azar. É uma entidade, um ser que existe desde antes da memória humana, que se alimenta de sofrimento e morte. Ela escolheu este lugar, este povo, como território de caça. E eu sou o único que pode vê-la, o único que pode enfrentá-la." Carminha continuou lendo, fascinada e horrorizada. O padre descrevia suas tentativas de expulsar a entidade, os rituais que tentou, as orações que fez. Nada funcionava. A coisa era poderosa demais, antiga demais. A última entrada era de abril de 1847. Não há outra escolha. Tentei tudo que aprendi, tudo que sei. A entidade não pode ser destruída por meios convencionais. Então, farei o que deve ser feito. Vou aprisioná-la dentro de mim mesmo, dentro da minha alma. E depois vou me enterrar aqui, nesta capela sagrada, onde a terra foi benzida e as paredes foram erguidas com orações. A entidade ficará presa enquanto meu corpo permanecer enterrado aqui, enquanto minha alma continuar vigilante. Deixarei instruções para que instalem um sino especial, forjado com elementos sagrados, que servirá como selo adicional. Se o sino tocar, significa que o selo foi rompido temporariamente. Que Deus perdoe o que estou prestes a fazer. Que minha alma suporte este fardo eternamente. Carminha fechou o diário, as mãos tremendo. Então era verdade. Tudo era verdade. Não era superstição, não era lenda. Era um sacrifício real, feito por um homem real, para proteger pessoas reais. Carminha estava tão focada no diário que não percebeu o vento começando a soprar lá fora. Não percebeu o céu escurecendo rapidamente, nuvens pesadas se formando do nada. Só quando ouviu o primeiro trovão que ela olhou para a janela e viu. Uma tempestade estava chegando, e chegando rápido. Ela guardou o celular e saiu correndo da capela, ainda segurando o diário. Precisava descer o morro antes da chuva começar, senão o caminho ia ficar escorregadio demais. Mas quando chegou do lado de fora, o vento já estava forte demais. Tão forte que ela teve que se segurar na parede da capela para não cair. E foi nesse momento que ela ouviu. O sino. O sino estava começando a se mover. O vento estava balançando ele, fazendo a torre toda tremer. As correntes gemiam, esticando, mas segurando. O badalo não tocava a lateral do sino. As correntes impediam, mas o sino mesmo estava se movendo no gancho onde ficava pendurado, criando um som metálico baixo e sinistro. Carminha ficou parada vendo aquilo. O vento continuava soprando, cada vez mais forte. A tempestade tinha chegado completamente agora, relâmpagos cortando o céu, trovões ecoando, e o sino balançava cada vez mais violentamente. Foi quando ela ouviu o estalo. Uma das correntes tinha se partido, não completamente, mas tinha uma rachadura agora, e a corrente estava começando a se desfazer, elo por elo. O badalo do sino se moveu um pouquinho, ainda preso, mas com mais liberdade. Carminha sabia que devia sair dali. Sabia que devia descer o morro correndo, tempestade ou não. Mas alguma coisa a mantinha ali, parada, vendo aquela corrente se partir devagar. Era como se ela tivesse hipnotizada pelo movimento do sino, pelo som que ele fazia. E então a corrente se rompeu completamente. O badalo se soltou e bateu na lateral do sino com força. Dong! O som foi muito mais alto do que Carminha esperava. Não era só um barulho metálico. Era alguma coisa mais profunda, mais ressonante. Parecia vibrar dentro do peito dela, dentro dos ossos dela. E junto com o som, ela sentiu alguma outra coisa. Uma onda de frio que passou por ela, gelando até a alma. E então, tão de repente quanto tinha começado, o vento parou. A tempestade simplesmente parou. As nuvens continuavam ali, escuras e pesadas, mas não tinha mais vento. Não tinha mais relâmpago.
Não tinha mais trovão, só silêncio. Um silêncio pesado, opressivo, que parecia sufocar. Carminha ficou ali parada por um longo momento, o coração batendo descompassado. O sino tinha tocado, ela tinha feito o sino tocar, ou pelo menos tinha estado ali quando ele tocou. E segundo as histórias, segundo o diário do Padre Inácio, não. Tinha que ter uma forma de reverter isso. Tinha que ter. Carminha começou a descer o morro, as pernas tremendo, mas determinadas agora. Precisava falar com Dona Francisca, mostrar o diário para ela, descobrir o que fazer. A chuva nunca tinha começado, apesar das nuvens. O caminho estava seco, fácil de descer. Quando chegou no povoado, já era quase noite. As ruas estavam vazias, as casas todas fechadas. Estranho. Normalmente tinha gente na praça a essa hora conversando, tomando cerveja no bar do seu João. Mas não tinha ninguém, ninguém mesmo. Carminha foi direto para a casa de Dona Francisca, batendo na porta com urgência. A diretora abriu e uma olhada no rosto de Carminha foi suficiente. "Cê foi lá", Dona Francisca disse. Não era pergunta. E o sino tocou. Carminha assentiu e mostrou o diário. "Achei isso lá. É do Padre Inácio. Ele explica tudo." E Dona Francisca, a senhora estava certa. Tudo era verdade. Dona Francisca pegou o diário e folheou rapidamente, os olhos se arregalando conforme lia. "Meu Deus do céu! Eu sabia que tinha alguma coisa, mas não sabia que era tão terrível assim." Ela fechou o diário e olhou para Carminha. "Entre, rápido, e me conta tudo o que aconteceu." Dentro da casa de Dona Francisca, Carminha contou tudo. A tempestade súbita, a corrente se partindo, o sino tocando. Dona Francisca ouvia em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. "Tem mais uma coisa", Dona Francisca disse quando Carminha terminou. "Uma coisa que eu nunca contei para ninguém, porque achei que nunca seria necessário. Minha avó, que Deus a tenha, ela conheceu o Padre Inácio. Ela era criança quando ele morreu, mas ela lembra dele. E ela me contou uma coisa que ele disse antes de se trancar na capela. Ele disse que se o sino tocasse, a pessoa que estivesse perto quando isso acontecesse seria marcada. A sombra, que é como ele chamava a entidade, ia perseguir essa pessoa. Mas ele também disse que tinha uma forma de se proteger. A pessoa marcada precisava encontrar 3 objetos sagrados que ele tinha escondido em lugares diferentes do povoado. Uma cruz de prata que ele tinha enterrado na praça. 1/3 de contas de madeira de oliveira que ele tinha escondido na escola velha. E um frasco de água benta que ele tinha deixado com uma família de confiança. Se a pessoa juntasse esses 3 objetos e voltasse para a capela antes do amanhecer, poderia fazer um ritual de proteção. Um ritual que o padre tinha deixado escrito num livro que ele enterrou junto com ele. Carminha sentiu uma fagulha de esperança. Então ainda dá tempo? Ainda tem como se salvar? Tem, Dona Francisca disse, mas não vai ser fácil. A sombra já foi liberada, ela já está no mundo, e ela vai tentar impedir C de conseguir os objetos. Vai tentar assustar C, confundir C, fazer C desistir, e se o sol nascer antes de C completar o ritual, aí não tem mais jeito. Carminha olhou para o relógio. Eram 8 da noite. Tinha até às 5 da manhã, mais ou menos. 9 horas. Tinha que ser suficiente. Me ajuda, Carminha pediu. Por favor, eu não consigo fazer isso sozinha. Dona Francisca assentiu. Vou chamar mais gente. Quanto mais pessoas rezando, mais proteção a gente tem. Mas você precisa ser corajosa, Carminha, porque vai ser a noite mais difícil da sua vida. 1 hora depois, o mesmo grupo de antes estava reunido na praça. Dona Francisca tinha explicado a situação e todos tinham concordado em ajudar. Seu João trouxe pás para cavar. Dona Maria trouxe lanternas. O Zeca, que conhecia cada canto do povoado, ia ajudar a encontrar os lugares certos.
O primeiro objeto era a cruz de prata, enterrada na praça. Segundo a avó de Dona Francisca, o padre tinha enterrado ela debaixo da árvore mais velha da praça. Uma jaqueira enorme que ainda estava lá, suas raízes quebrando o calçamento em volta. Eles começaram a cavar. Era trabalho duro, a terra estava compactada e cheia de raízes. Mas depois de quase 1 hora, a pá de seu João bateu em alguma coisa sólida. Ele cavou em volta com cuidado e puxou. Era uma caixa de madeira pequena, apodrecida pelo tempo, mas ainda inteira. Carminha abriu a caixa. Dentro, embrulhada num pano velho, estava a cruz. Era pequena, do tamanho da palma da mão, mas pesada. A prata tinha escurecido com o tempo, mas ainda brilhava um pouco à luz das lanternas. E quando Carminha pegou ela, sentiu um calor suave, reconfortante. Dona Francisca disse. Faltam 2. O segundo objeto era o terço, escondido na escola velha. A escola velha era um prédio abandonado na outra ponta do povoado, que tinha deixado de ser usada fazia uns 30 anos, quando construíram a escola nova. O prédio estava caindo aos pedaços, as janelas todas quebradas, o telhado meio desabado. Entrar ali era perigoso, mas não tinha escolha. O grupo foi junto, iluminando o caminho com as lanternas. Dentro da escola velha, tudo estava coberto de poeira e teias de aranha. Bancos velhos empilhados, quadros negros rachados, livros mofados espalhados pelo chão. Segundo as instruções que Dona Francisca tinha recebido da avó, o terço estava escondido dentro da mesa do professor, na sala principal. Eles foram até lá e seu João forçou a gaveta da mesa. Ela abriu com um rangido e lá dentro, num compartimento secreto no fundo, estava o terço. As contas eram escuras, lisas pelo tempo, e o crucifixo na ponta era de bronze simples. Mas assim como a cruz de prata, quando Carminha pegou o terço, sentiu aquele calor protetor. 2, ela disse, guardando o terço junto com a cruz numa bolsa que carregava. Falta 1. O terceiro objeto era o mais difícil. O frasco de água benta tinha sido deixado com uma família de confiança do padre. Mas isso tinha sido quase 200 anos atrás. Será que a família ainda existia? Será que o frasco tinha sido passado de geração em geração? Dona Francisca pensou. A família que era mais próxima do padre Inácio era a família Rodrigues. Eles eram os donos da fazenda grande, aquela que fica do outro lado do rio. Eu conheço os descendentes deles. O Toninho Rodrigues mora numa casa velha lá perto da ponte. Vamos tentar lá. O grupo foi até a casa de Toninho Rodrigues. Era quase 00:30 agora. Tinham perdido bastante tempo procurando os 2 primeiros objetos. Dona Francisca bateu na porta e depois de alguns minutos, um homem velho abriu. Devia ter uns 80 anos, com cabelo branco e costas curvadas. Dona Francisca, que a senhora está fazendo aqui essa hora da noite? Dona Francisca explicou rapidamente a situação. O velho Toninho ouviu, assentindo devagar. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento, então disse, entrem. Dentro da casa, Toninho foi até um armário velho no canto da sala. Abriu ele e tirou uma caixa de madeira entalhada, bem preservada. Meu pai me deu isso quando eu era jovem, ele disse. E o pai dele tinha dado para ele. E assim por diante, voltando até o meu tataravô, que era amigo do padre Inácio. Ele me disse que um dia alguém ia vir procurar o que tem aqui dentro. Disse que quando esse dia chegasse, eu devia entregar sem fazer pergunta. Ele abriu a caixa. Dentro tinha um frasco de vidro, fechado com rolha e lacrado com cera. E dentro do frasco, um líquido claro, a água benta. Leva, Toninho disse, entregando o frasco para Carminha. E que Deus te proteja, menina. Você vai precisar. Com os 3 objetos em mãos, o grupo voltou para a praça. Eram 2 da manhã agora. Tinham 3 horas até o amanhecer. 3 horas para subir o morro, entrar na capela, encontrar o livro enterrado com o padre Inácio e fazer o ritual. Vamos,
Dona Francisca disse. Não tem tempo a perder. A subida do morro foi mais difícil dessa vez. Carminha sentia a presença da sombra o tempo todo agora. Era como um peso nas costas, uma pressão constante, fazendo cada passo ser mais pesado, mais cansativo. Os outros também sentiam. Seu João respirava com dificuldade. Dona Maria tinha que parar a cada poucos metros. Até o Zeca, que era forte para a idade, estava suando frio. Ela está tentando atrasar a gente, Dona Francisca disse. Está tentando fazer a gente desistir. Mas não vamos. Continua andando. Reza enquanto anda. E eles rezaram. Rezaram o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo. Rezaram orações que aprenderam quando crianças e orações que inventaram na hora. E conforme rezavam, o peso ficava um pouco mais leve. Não muito, mas o suficiente para continuar. Quando finalmente chegaram na capela, eram 13h30 da manhã. Tinham 1h30 até o amanhecer. Entraram na capela juntos, acendendo velas em volta da lápide do Padre Inácio. Agora a gente precisa abrir o túmulo, Dona Francisca disse. O livro está enterrado com ele. Carminha sentiu um arrepio. A gente vai ter que desenterrar o corpo dele? Não o corpo todo, Dona Francisca disse. Só o suficiente para pegar o livro. Ele disse que ia deixar o livro no peito, em cima do caixão. Seu João e o Zeca começaram a trabalhar na lápide, usando as ferramentas que tinham trazido. A pedra era pesada, mas conseguiram mover ela aos poucos. Debaixo dela tinha terra. Terra que não tinha sido perturbada em quase 200 anos. Cavaram com cuidado. E depois de uns 20 minutos, acharam. A madeira do caixão ainda surpreendentemente intacta. E em cima dela, embrulhado num pano encerado, um livro. Carminha pegou o livro com mãos trêmulas. Era pequeno, encadernado em couro escuro. Abriu ele e viu. Instruções, escritas na letra cuidadosa do Padre Inácio. Instruções de como fazer o ritual de proteção. Ela leu rapidamente. O ritual não era complicado, mas precisava ser feito com fé absoluta. Precisava colocar a cruz de prata no chão, em cima da lápide. Precisava derramar a água benta em volta, criando um círculo. E precisava segurar o terço e rezar com todo o coração, pedindo ao Padre Inácio que intercedesse, que usasse o poder que ele tinha acumulado em quase 2 séculos de vigília para banir a sombra de volta para a prisão. Vou fazer, Carminha disse, a voz determinada apesar do medo. Colocou a cruz no centro da lápide, abriu o frasco de água benta e começou a derramar em volta, criando um círculo completo. Pegou o terço e começou a rezar. E foi quando tudo desabou. As velas se apagaram. A porta da capela bateu. E na escuridão, a sombra se manifestou completamente. Era maior do que Carminha tinha imaginado, mais terrível. Enchia a capela inteira, uma massa de escuridão pulsante e viva, com tentáculos que se estendiam, procurando, tentando alcançar Carminha. Mas Carminha não parou de rezar. Segurou o terço com tanta força que as contas marcaram a palma da mão dela e continuou. Os outros também rezaram, suas vozes se unindo à dela, criando uma barreira de fé contra a escuridão. A sombra urrou, não com voz, mas com uma vibração que fez as paredes da capela tremerem. Investiu contra o círculo de água benta, mas foi repelida. A água tinha criado uma barreira que ela não conseguia cruzar. E então, alguma coisa mais aconteceu. A lápide começou a brilhar. Aquela mesma luz dourada que Carminha tinha visto antes, mas muito mais forte agora. E da luz emergiu uma figura. Era o Padre Inácio. Não como ele tinha morrido, velho e cansado, mas como ele tinha sido na juventude. Alto, forte, com olhos que brilhavam com fé inabalável. Ele olhou para Carminha e sorriu. Um sorriso gentil e encorajador. Então virou para a sombra. E quando falou, sua voz ecoou pela capela como um trovão. Chega, seu tempo acabou. Volte para sua prisão.
Volte para a escuridão de onde nunca devia ter saído. A sombra resistiu, lutou. Mas o padre Inácio era mais forte. Quase 200 anos de vigília, de oração constante, de sacrifício, tinham dado a ele um poder tremendo. Ele estendeu as mãos e a luz que emanava dele cresceu, 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 até preencher toda a capela. E onde a luz tocava, a sombra desaparecia, derretendo, se desfazendo, sendo forçada de volta para a prisão, de volta para o lugar de onde tinha saído. Com um último grito de raiva e frustração, a sombra foi sugada completamente para dentro da lápide. O padre Inácio fez um gesto com a mão e selos brilhantes apareceram na pedra, muito mais fortes que os anteriores. Selos que não iam se quebrar facilmente de novo. Então ele olhou para Carminha uma última vez. Obrigado, ele disse, a voz suave agora, por ter fé quando mais importava, por ter coragem quando tudo parecia perdido. Você me deu força para fazer o que precisava ser feito. Carminha começou, mas não sabia o que dizer. Guarde os objetos sagrados, o padre disse. Passe eles para alguém de confiança quando sua hora chegar. E conte a história, conte a verdade, para o povo nunca esquecer, para o sacrifício ter significado. E então, devagar, a figura do padre começou a desaparecer. A luz diminuiu. E quando ela se apagou completamente, a capela ficou em silêncio. As velas se acenderam sozinhas de novo. A porta se abriu, deixando entrar o ar fresco da madrugada. E através da janela, eles viram a primeira luz do amanhecer, pintando o horizonte de rosa e laranja. Tinham conseguido. Com menos de 10 minutos de sobra, tinham conseguido. Carminha desabou no chão, soluçando de alívio e exaustão. Os outros se juntaram a ela, todos chorando, todos agradecendo. Eles tinham enfrentado o mal e vencido, não sozinhos, mas com ajuda, com fé, com coragem. Quando desceram o morro naquela manhã, o sol já tinha nascido completamente. O povoado estava acordando, as pessoas saindo de casa para começar o dia. E quando viram o grupo descendo, cansados, mas vivos, começaram a aplaudir, porque todos tinham ouvido o sino, todos tinham rezado, e todos sabiam que alguma coisa especial tinha acontecido naquela noite. Carminha ficou no povoado. Não voltou para a cidade grande. Tinha encontrado seu lugar ali, entre aquelas pessoas simples, mas profundamente sábias. Continuou ensinando, mas agora com um respeito novo pelas crenças locais, pelas tradições, pelas histórias que eram passadas de geração em geração. E os 3 objetos sagrados, ela os guardou com cuidado, numa caixa especial que mantinha em casa. E quando seus próprios filhos cresceram, anos depois, ela contou a história para eles. A história verdadeira do sino da capela, do padre Inácio e da noite em que a fé salvou uma vida e renovou um sacrifício que continuava protegendo o povoado. O sino foi reparado, as correntes substituídas por outras ainda mais fortes, os selos reforçados. E Dona Francisca, antes de morrer, passou a história completa para várias pessoas, garantindo que nunca seria esquecida. Porque alguns lugares são mais que pedra e madeira. São monumentos, testemunhos de sacrifício e amor, e merecem ser lembrados, honrados, protegidos, para sempre.